Me chamo Jaborandi, a Adriana já me apresentou, mas antes de eu começar a falar um pouco sobre o que a gente vem fazendo dentro da comunidade, eu queria primeiro só botar esse início. Um videozinho, né? De um videozinho que é a galera se apresentar um pouco desde a comunidade, né? Eu acho de acordo que nós queremos a terra, né? Nós somos índios. Muitos estão dizendo aí que a gente não é índio, é caboclo, né? Mas nós somos índios. O mesmo fazendeiro esteve aqui, o Ioiô esteve aqui, pra gente ir, dar uma força a eles. Esteve aqui, o Ioiô, fazendeiro, prometeu até o quê? Prometeu de ter médico pra gente, carro vir buscar a gente, ter escola. Até sexta base ele prometeu. Aí eu disse que não ia não. Eu e a minha esposa, a Guilherme, também a mesma coisa. Que era pra gente ir, né? Mas eu disse a ele que não ia e não fui. Eu sou índio mesmo. Eu disse a ele, ó. Depois ele me viu lá em Léus. Depois disso, né? Ele me viu em Léus. O que é que ele disse pra mim? Lá na feira, no Malhado, ali na feira do Malhado. Ele falou pra mim, disse, ó. Caboclo velho, você, que ele chama caboclo velho, né? Quando você entrar na minha fazenda, primeiro que eu vou lhe cortar na bala. Meu nome é Valdelice, meu nome indígena é Jamopoti, sou cacique do povo Tupinambá de Olivença. Hoje a gente tem... Então, eu faço parte da rede Índios Online. Foi uma rede que iniciou em 2004 com um programa do governo e com apoio do supermercado Bom Sucesso, Bom Preço, alguma coisa assim, Bom Preço, lá da Bahia. E foi um projeto piloto no início, onde a gente teve a primeira experiência com tecnologia dentro de nossa comunidade. Na realidade eu não fazia parte na época, nessa época de 2004. Em 2005 foi quando eu comecei a participar um pouco dos debates, das coisas que estavam iniciando dentro da comunidade, só que a gente nunca teve essa experiência com tecnologia. Era uma experiência muito nova, eu nunca tinha visto um computador na minha frente. Na realidade, interior, principalmente interior da Bahia, lá no sul da Bahia, era bem difícil você ver um equipamento dessa estatura, a não sei quando eu entrava num banco ou em alguma coisa parecida. E em 2006 a gente iniciou um processo muito mais pegado, que já iniciou com o programa GESAC, dentro das comunidades indígenas, e a TIDEUA também, que era a instituição que já vinha propondo a ideia do uso das tecnologias dentro das comunidades. Porém, era um negócio muito fraco, porque eram só 7 etnias na época, e a gente vinha num processo bem de entender o que era o uso daquela tecnologia. Não era aprovado, por exemplo, esse ancião que falou agora, que apresentou um pouco da gente, fala um pouco do processo de luta que a gente vem tendo nos últimos 12 anos. Seu Manuel, ele faleceu há 3, 4 anos atrás. Ele foi assassinado na porta da casa dele e teve esse Ioiô é o atual, não é que ele é o atual, mas ele é o principal acusado e ele nunca foi chamado pela polícia. Logo quando a gente lançou esse vídeo, ele apareceu morto na frente da casa dele, era vizinho. Tudo bom, Renatinha? Ele era vizinho desse fazendeiro. Então, nesse processo todo, quando a gente iniciou, a gente buscava que as pessoas dentro da comunidade pudessem entender mais sobre de que forma que essa tecnologia pudesse ajudar a gente dentro da nossa aldeia. Como que a gente poderia se articular melhor, como que a gente poderia facilitar a chegada das nossas informações para fora, saída da nossa própria boca, escrita pelas nossas próprias mãos, sem precisar de um meeiro ou de um terceiro para poder estar escrevendo e apresentando isso. O nosso processo ele foi bem lento de apropriação, isso pegando 2005, 2006 e 2007, porque em 2008 a gente entrou em um processo muito mais próximo de redes que já existiam em todo o país e de pessoas que já faziam a tecnologia não só dentro de comunidades tradicionais, mas também dentro dos grandes centros, na periferia, e levava para a gente a mesma realidade que a gente vivia, só que em um contexto diferente. A gente vivia dentro de uma selva onde tem muita mata, muito bicho, muito animal,
E as pessoas aqui nos grandes centros, uma selva de pedra, com realidades diferentes também. E a gente acabou tendo um processo de apropriação não só da linguagem tecnológica, mas também das coisas que vinham acontecendo no Brasil, porque a gente sempre ficou escanteado de tudo que é colocado na mídia, de tudo que é proposto pelos políticos, e a gente não tinha essa facilidade a essas informações, a gente não tinha essa facilidade de ter pessoas que pudessem passar e levar para a gente essas informações dentro da comunidade. E com esse processo de contato direto com as pessoas, a gente, através dessas redes, a gente passou não só a entender essas políticas, mas também discutir elas e pensar elas do nosso jeito, com a nossa participação, com a nossa cara. E a partir daí, 2007, 2008, 2009, a gente começou a entrar em um processo de avançar mesmo, literalmente, que foi quando a Rede Índios Online saiu de um ponto de cultura pequeno, com 7 povos. A partir daí entrou para 15 povos do país todo, no país, e vários indígenas que estavam dentro das capitais, dentro das universidades, estudando, e começaram a fortalecer essa rede, a colocar informação, a ir dentro das comunidades, ensinar a gente a fazer vídeos, a trabalhar com fotoreportagem, pensar de que forma que a gente poderia estar articulando anciões e um coletivo de anciões para poder estar contando as histórias antigas, para poder estar repassando isso para as pessoas. E aí começou a aparecer possibilidades de uso dessa máquina, que foi quando o terror começou a entrar muito forte dentro do lugar que eu moro, que foi em 2008, 2009, assim que foi teve a identificação do território tradicional do meu povo. Começou a aparecer vários indígenas mortos e ninguém sabia quem era. E aí foi daí que os anciões começaram a prestar atenção de que forma que essa tecnologia poderia estar dentro, inserida do nosso povo diretamente. Eles começaram a ter consciência que a tecnologia não dava vez e voz para a gente poder aparecer no outro dia na capital, nos grandes centros, para as pessoas dentro das universidades, das escolas, quem tivesse acesso àquilo tudo. E durante todo esse processo de tentar mostrar o que a gente estava vivendo naquele momento de 2008, 2009, a gente começou a pensar como que a gente poderia trazer outros indígenas que estavam dentro das comunidades, passando pela mesma situação, vivendo as mesmas realidades, para dentro dessa rede. Foi daí que nasceu o Ponto de Cultura, o Mais Índios Online, que já era o segundo contrato. A gente já vinha de uma experiência muito forte, já tinha um contato muito aberto também com a maioria das pessoas que hoje a gente conhece no país todo, e a gente passou a discutir com eles diretamente de que forma que a gente poderia estar visitando essas comunidades e apresentando o trabalho que a gente fazia no dia a dia. E daí o processo começou a ser mais aberto, na realidade, as discussões começaram a ser mais formadas por nós mesmos, apresentadas no dia a dia, com o Ministério da Cultura, com as ONGs que vinham propor iniciativas para a gente, com as redes como a Rede Mucambos, e as outras redes que faziam parte desse processo de construção que a gente estava vivendo. Todas as pessoas que visitavam a comunidade sempre chegavam a partir de discussões pré-feitas através da internet. A gente discutia, pensava como que a gente poderia entrar, fazer um vídeo, como que a gente poderia aprender a mexer com áudio, como que a gente poderia fazer uma fotoreportagem muito mais clara, muito mais transparente, para que as pessoas entendessem esse processo que a gente estava passando, entendessem as dificuldades que a gente estava vivendo naquele momento. E nessa pegada a gente começou a entender também como que a gente poderia tocar a nossa própria iniciativa, né? A nossa própria rede. Porque até então a gente tinha um elo de pessoas que representavam a ONG e o governo diretamente, e essas pessoas começavam, assim, diretamente falando, a gente tinha voz e vez sim. Só que a construção, ela era feita ainda de cima para baixo. Ela não era de baixo para cima. Ela não era feita de dentro da aldeia. A gente começou
a pensar como que a gente poderia não só ter como propor para essa instituição, mas também pensar a nossa tecnologia de dentro da comunidade para fora, para os grandes centros. E foi daí que em 2008 nasceu a primeira gestão. Em 2008, 2009 foi se pensado no 4º encontro da rede, foi se pensado a gestão compartilhada, onde pegava representantes desses 15 povos, 16 povos que faziam parte. E em 2009 a gente iniciou o trabalho, que foi o primeiro projeto de gestão, que era um projeto inicial, que nem iniciou a Rede Índios Online, um projeto piloto, onde eram 8 indígenas que faziam parte diretamente, 6 móveis que ficavam visitando as comunidades e 2 que ficavam dentro de suas aldeias dando suporte pela internet. E daí a gente viu que dava certo. E aí foi quando clareou a luz no fim do túnel. A gente percebeu que o caminho já estava trilhado, a gente já tinha pego o manuseio das ferramentas, ainda não tinha se apropriado plenamente delas, mas a gente tinha pego o manuseio delas e sabia como apresentar elas para o nosso próprio povo. E a gente começou a visitar essas comunidades nessa condição desse projeto que existia no momento. Começou a visitar essas comunidades, outras comunidades, e apresentar não só a rede, mas diversos canais de informação e canais de comunicação, que a gente pudesse se comunicar com outras pessoas. E aí, entre 2009 e 2010, essa rede deu um pulo de 15 para 16 povos, além dos indígenas que estavam dentro dos grandes centros, para 33, 34 povos no país todo. E aí a gente não existia mais controle, né? Até então a gente imaginava que dava para estar acompanhando todos esses povos, estar ajudando em toda a construção de como usar, como não usar essa máquina, mas a gente percebeu que não tinha mais controle. As pessoas que estavam nos centros já faziam do seu jeito, com a sua linguagem, na sua vivência, na sua realidade, de estar dentro da universidade, de estar tentando representar o povo dele fora de sua realidade. E existia a galera que já estava dentro das aldeias, que já faziam vídeos, que já faziam fotoreportagens, que já tinham um apego já com a máquina em si, já tinham um aprendizado deles, e estava tocando sozinho todo esse processo, que para a gente foi muito bacana, porque a gente percebeu que não necessitava dos agentes móveis para estar visitando as aldeias. O que necessitava mesmo, de fato, era uma articulação muito maior dos indígenas estar diretamente envolvidos e se comunicando através da web, para estar construindo opiniões sobre a luta, sobre como a gente poderia ajudar o povo tupinambá, que é da onde eu venho, o parente lá de Roraima, que tinha acabado de receber a homologação do território dele, entendeu, lá na Raposa Serra do Sol, como que ele poderia estar ajudando a gente lá em Tupinambá sem precisar sair de sua aldeia. E daí a gente percebeu que a articulação ela era muito maior, que não precisava necessariamente a gente sair para ensinar o parente dentro da comunidade dele, que o que precisava de fato era um fortalecimento da nossa articulação através da web, depois dessa apropriação que a gente começou a ter, mas também de informar e deixar os parentes informados da realidade que a gente estava passando. E isso começou a acontecer diretamente entre todos os povos. Os povos começaram a mostrar que eles estavam faltando água, que a água da sua comunidade era salobra, porque o rio que era limpo, o cara desviava, o prefeito desviava para outro caminho, ia para a cidade vizinha, que era de outras pessoas, e isso começou a aparecer muito mais próximo da realidade. As pessoas começaram a se ligar que a gente não era besta, o que a gente não tinha era canais para estar informando as pessoas, que a gente sabia, só que a gente não sabia a quem chegar e como falar. E esse crescimento da rede, ele foi tão amplo que não é que ele ficou descontrolado. A rede Índios Online, ela existe, e hoje eu poderia dizer que ela ainda é um canal de articulação, sim. Ela ainda é um canal onde a gente se comunica e troca ideia, informa. Só que hoje ela está mais para para uma revista virtual, talvez um jornal virtual, porque os canais que hoje permitem que a gente dialogue, que a gente construa novos passos para o nosso caminho, são outros. Não é mais um bate-papo da rede, não é mais um Facebook. A gente tem outros caminhos para poder fazer isso, e de forma muito mais direta e rápida, vendo
ao vivo, o parente ali conversando, a gente está discutindo com 15, 16 parentes ao mesmo tempo. Esse processo ele foi lento, e eu acho que ele ainda continua pela quantidade de indígenas que participam e estão diretamente envolvidos dentro das suas comunidades, nessas redes virtuais. Só que assim, a gente avançou pelo que a gente tinha de atraso, entendeu? A gente avançou bastante nesses últimos 8, 10 anos que a gente tem de contato com essa tecnologia assim. A gente avançou bastante. Porém, a gente percebeu que o Índios Online ele era só mais um meio, e existiam outros canais. E aí foi criado a Web Rádio Brasil Indígena, foi criado a Rádio Inhandê depois de muito tempo. Apareceu pessoas que durante muitos anos vieram frequentando através dos programas do governo, através de iniciativas privadas mesmo, governamental, e depois voltou como pessoa física, com projetos pessoais já pré-discutido com a comunidade, e começamos a propor nossas próprias iniciativas de tecnologia também, que fortalece essa realidade que o seu Manuel falou aqui, que propaga a nossa intenção de querer colaborar na construção de políticas não só indigenistas, mas de políticas de vida para a gente, para o país todo, não só para a gente, não só para os povos indígenas, porque a gente mora dentro sim das comunidades, a gente tem uma legislação e uma constituição que nos diferencia muito das outras pessoas, só que a gente é de carne e osso, igual a todo mundo, e vive as mesmas realidades, independente de onde a gente vive, se é na aldeia ou não, mas a gente vive as mesmas realidades, as mesmas dificuldades a gente passa. Então, a nossa vontade, a nossa ideia, a nossa intenção é passar para frente, encontrar com as pessoas nos grandes centros e poder propor de igual para igual, propor melhorias tanto para uma periferia como para uma aldeia, entendeu? Conversar e apoiar as pessoas que estão nos grandes centros do mesmo jeito que eles conversam e apoiam as nossas iniciativas lá dentro da comunidade. Porque todas essas iniciativas que a gente pensou depois que a gente começou a ter relação com a tecnologia, a gente simplesmente perdeu o controle porque tudo começou a aparecer mais aberto. A gente saiu só da fotoreportagem, começamos a trabalhar mais com vídeo durante um tempo. Depois a rádio apareceu dentro da comunidade, isso começou a ficar bem mais claro, como é que a gente queria trabalhar. E aí, de repente, a gente começou a perceber que a realidade da comunidade era outra, e os próprios anciões começaram a ter a necessidade de mapear o seu território inteiro, e a gente descobriu que tinha como fazer a parte georreferenciada do território, e aí foi proposto algo assim, a gente construiu em Tupinambá. E são iniciativas que complementam todo esse início, né? Que complementam todo esse leque de possibilidades que a tecnologia hoje propõe para um crescimento, para um diálogo mais aberto, para um diálogo mais próximo e fechado também, porque existem coisas dentro da comunidade que a gente não pode passar para frente, existem coisas dentro da comunidade que não pode ser contado abertamente, porque a gente fala hoje aqui e amanhã o cara está na porta de sua casa, porque, querendo ou não, dentro de comunidade indígena, quem controla ainda o poder é quem tem mais, entendeu? O fazendeiro, ele tem dinheiro, ele pode pagar mais pistoleiro para botar dentro da comunidade, ele pode pagar pessoas para poder entrar dentro da escola e acabar com o seu telecentro, ele pode entrar dentro da rádio e queimar tudo dentro da rádio, ele pode fazer o que ele quiser, porque é terra de ninguém. Território indígena tem dono, mas é terra de ninguém, porque quem está lá é fazendeiros, pessoas que têm uma ambição muito maior do que a nossa, entendeu? Eles querem sim ter o controle do poder e querem sim que a gente tenha medo deles, eles querem que o terror seja impregnado pelo resto da nossa vida. Só que assim, tudo na vida ela passa, né? E como acabou também com o terror dos coronéis do Cacau, eu falo diretamente do sul da Bahia. Esse terror ele ficou num passado escuro, porque eles estão perdidos até hoje, porque eles acham que a gente ainda continua com medo, porque
a mesma ferramenta que eles têm hoje para ir contra a gente tem contra eles também. E isso eu falo desde arma de fogo até um computador, entendeu? A gente tem acesso a isso tudo. O que a gente não faz é se igualar a eles. Mas a gente tem as nossas estratégias, formas de luta para fazer retomadas, forma de luta para poder garantir que o parente continue dentro dessas retomadas. E isso tudo, a tecnologia, ela é sim uma ferramenta essencial para garantir a nossa resistência dentro do nosso território. E quando eu coloquei esse vídeo aqui foi justamente porque eu queria mostrar primeiro o Cacique Babau. Eu acho que muita gente já ouviu falar do Cacique Babau, que ficou preso durante 8 meses, certo? E foi criticado bastante por várias pessoas, mas também foi ovacionado por outras diversas pessoas. E achei que vocês poderiam se identificar. Depois pensei na Cacique Valdelice, que é essa daqui que está nesse vídeo agora, que também foi presa, uma avó, uma mãe, uma liderança de dentro de uma comunidade, que foi presa por nada, porque até hoje não provaram nada, só para poder prender a luta do povo, só para poder desarticular o povo. E ela ficou durante 4 meses presa, encarcerada durante 9 dias e 3 meses e um pouco dentro de sua casa, sem poder sair para canto nenhum, onde todo dia tinha pessoas, policiais na real, que ficavam na porta olhando se ela ia sair 20 metros da porta ou não, entendeu? 5 minutinhos. De boa. E aí, assim, assim que a gente começou a ter... Não, voltando cá, porque eu já ia pular para outra coisa, por causa dos 5 minutos que tu falou. E aí eu olhei todas essas personalidades da aldeia Tupinambá que poderiam falar. Eu pensei só nessa primeira frase que o seu Manuel fala: eu encontrei um fazendeiro no Malhado. Malhado é um local, um centro de abastecimento de verduras, frutas, onde a gente leva também para vender. E encontrei um fazendeiro lá e ele me falou que ele é vizinho, ele era vizinho desse que se eu não, que se eu entrar na fazenda dele ele ia me matar, entendeu? A gente fez a retomada na área dele porque ele dizia que a gente não conseguia fazer retomada. 3 dias depois o senhor aparece morto na frente da casa. A polícia que não quis prender ele, né? E ele continua lá ainda, porque já teve reintegração de posse. Ele voltou para dentro do território, entendeu? Continua lá com sua família. Só que é por pouco tempo, mas assim, ele é bem claro no que a gente está vivendo nessa pequena frase. O território indígena, não é que ele não tenha dono, quando a gente fala é terra de ninguém, mas porque a história brasileira ela ficou parada num tempo durante muito tempo, sabe? Ela ficou esquecida. A gente simplesmente está em livros didáticos que a gente nem sabe quem foi que escreveu na realidade. Que o cara acredita de verdade, plenamente, que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil. É triste isso, tá entendendo? O processo hoje da apropriação da tecnologia é sim construir livros didáticos que entrem não só nas escolas indígenas, mas que entrem dentro das universidades, que entrem nas escolas públicas e garanta a verdadeira informação contada pelos próprios indígenas dentro da sua comunidade. É sim que a gente faça os nossos próprios conteúdos audiovisuais e possa propor junto com outras pessoas que já constroem com a gente também, que são parceiros nossos, que não são indígenas, mas estão lá no dia a dia apoiando, mas que a gente construa vídeos que as pessoas percebam qual é a nossa realidade dentro do território. Para que as pessoas acompanhem que todo esse processo de 1500 para cá, ele não parou no tempo não. Quem parou foi a escola, quem parou foi o Brasil. Foi o Ministério da Educação, foi a Presidente da República, que continua achando, sabe, que está trazendo os negros nos navios negreiros da África, está achando que os índios que ele encontram dentro dos seus territórios vão chegar lá e vão trocar seus adereços e uma pintura por um espelho. Eles, na realidade, tudo isso se passou. A gente está querendo dialogar de igual para igual, sabe? Através da tecnologia ou não. Só que o processo ele é um só, é retomada. Retomada não só do território, retomada de espaço na política, retomada nos espaços públicos que são nossos por direito, retomada
de um diálogo que nunca existiu, na realidade, que já tentaram através de Juruna, quando era deputado. Infelizmente, engoliram o nosso parente, fizeram dele virar porque ele saiu da comunidade como um vitorioso e depois apareceu como um dos piores deputados que já houve, sabe, dentro da política brasileira. E, na realidade, quem engoliu ele foi os próprios, do PT, do PCdoB, de todos esses partidos aí que diz que é de esquerda, de direita, para mim não muda nada, é tudo igual. Que não é aliado, certo, do povo indígena, é contra o povo indígena. Ele, não é que ele está em cima do muro, ele não conhece uma realidade que o Brasil não quis conhecer e ficou intocado durante muito tempo, certo? A gente está dentro do nosso território, não parou, vestimos roupa sim, usamos computador sim, fotografamos todo mundo sim, usamos tudo que vocês acham que vocês podem usar, a gente também usa, e ninguém mudou. Ontem, falando nisso, só para encerrar aqui rapidinho, ontem eu vi uma notícia, eu estava conversando até com o Thaís que está ali, e a gente viu uma notícia de um povo isolado que encontraram, e de repente o cara aparece com uma arma na mão, o parente apareceu com espingarda de caça na mão, e eu achei engraçado aquilo porque como que o parente é isolado se ele já está caçando com a arma? Quem foi que deu essa arma para ele, entendeu? É isso. Obrigado.